Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo do meu quadro favorito, o Caminhada Milionária, onde eu invisto todos os meses até chegar ao primeiro R$ 1.000.000. Nós chegamos ao último Caminhada Milionária do ano. A gente completou 12 meses de aportes constantes. E antes da gente começar a olhar o resultado do mês passado e o que faremos agora em dezembro, eu estou gravando esse vídeo no dia 4 de dezembro, eu vou falar um pouquinho sobre um reprise do ano. Primeira coisa que é importante mencionar, vocês perceberam ao longo desses meses a estratégia que eu tive nos investimentos. Basicamente, a ideia é muito mais proteger e construir patrimônio de forma simples do que buscar um atalho e tentar fazer milagre. E quando a gente começa a olhar o começo do ano como estava, no fim do ano passado, começo desse ano, é interessante que a gente tinha uma perspectiva grande de queda de juros, onde tinha previsões falando da gente fechar agora em 2024 com 9, 8,5%, e na realidade, no meio do caminho, a coisa acabou mudando um pouco. E vocês perceberam que ao longo dos meses, a minha carteira foi sofrendo com essa mudança, e eu digo sofrendo não de uma forma negativa, mas sim que ela foi mudando e realmente foi desvalorizando por conta dos fundos imobiliários. Se você acompanhou cada um dos episódios, você foi entendendo a dinâmica que foi acontecendo. E é justamente o que é proposto nesse quadro. A cada mês, a gente construindo e entendendo as mudanças que vão acontecendo. E agora, para a gente fazer um apanhado deste ano, eu vou querer passar pelos ativos, justamente para mostrar o reflexo que os juros principalmente tiveram sobre os nossos ativos. Aqui, como vocês podem ver, eu já estou olhando o resultado que está sendo consolidado aqui, né, na aba de ativos, e a gente vai passar por cada um deles aqui na tela. Quando a gente tem juros altos, que é o que está acontecendo agora, a gente tem uma característica muito legal. Dinheiro em renda fixa, que é esse fundo que a gente usa para a previdência, né? Ele acaba rendendo bastante. Então, se vocês olharem, ao longo de 11 meses, 11 aportes que a gente fez, aqui se vocês verem, a cada mês a gente fez um aporte de R$ 200, e agora, só de juros, a gente tem quase uma parcela. Provavelmente a gente vai chegar ao final do ano com tudo isso construído. Então, em resumo, a gente investiu ao longo desse ano R$ 2.200 e a gente já está com um pouco mais de R$ 2.300. No ano que vem, provavelmente a gente já vai ter um resultado bem mais legal do que isso, porque os juros vão se acumulando. E se a gente olhar o resultado do fundo ao longo dos meses, a gente conseguiu em vários e vários meses bater o CDI. Então a gente teve um investimento tranquilo, sem surpresa, sem volatilidade, né, que é essa oscilação aqui que a gente consegue ver nas ações, né, que a gente está olhando através do IBOV, que é o índice que controla o preço médio das ações, e a gente conseguiu ter um resultado muito mais constante, batendo ainda o CDI. Reforço, pessoal, a Previdência tem uma grande vantagem que é, se acontecer alguma coisa comigo, a Tiffany recebe esse dinheiro sem entrar pelo inventário. Esse é o principal motivo pelo qual eu escolhi uma Previdência privada aqui nesse sentido. Outro ponto importante, caso não aconteça nada comigo e eu chegue, por exemplo, aos 60 anos, eu queira resgatar esse dinheiro, eu tenho uma alíquota inferior a uma renda fixa comum. Uma renda fixa comum tem 15% de alíquota e aqui na Previdência a gente vai chegar à alíquota de 10%. Então é mais uma vantagem. Então aqui não tem muito segredo. Quanto mais juros, teoricamente, melhor para a gente. Porque nesse ativo ele acaba rendendo mais. Não tem muito segredo. Agora vamos para o próximo ativo. Bom, e agora a gente vai olhar os fundos imobiliários. Eu vou usar o caso do KNRI aqui, que é o que a gente fez mais aportes constantes. Se vocês olharem essas duas curvas de quanto a gente aplicou e o saldo bruto, que é a cotação atual, vocês vão ver que com o passar do tempo, cada vez o saldo atual foi caindo. Isso significa que a gente foi comprando e o preço médio foi caindo. Foi comprando, preço médio não, desculpa, a cotação foi caindo. Então isso significa que a gente está com essa diferença, um prejuízo em relação ao que a gente pagou e o preço atual.
Isso dá para ver aqui no extrato também, ó. A gente comprou cota a R$ 160, aí caiu um pouquinho, 163, 158, 156 e foi caindo, continuou caindo, até que no mês 10 a gente comprou a R$ 138, no mês 11 a gente comprou a 137 e eu já dou um spoiler. Eu comprei mais cotas há 2 dias, então eu comprei um pouquinho antes da gente gravar. Eu comprei a cerca de R$ 130, vai ficar no final do vídeo exatamente o valor que eu paguei. Ponto importante, aqui a gente consegue ver claramente o impacto dos juros. Conforme os juros vão aumentando, as pessoas aceitam pagar um valor um pouco menor pelo fundo imobiliário, justamente porque o que a gente recebe de provento é bem constante. Então as pessoas falam, poxa, se eu posso ganhar mais deixando o dinheiro investido num tesouro, por exemplo, aquele título, aquela cota passa a valer menos. Então eu aceito pagar menos por ela. Por isso que começa a cair o preço. Então, eu entendo que isso é uma oportunidade de a gente comprar bons imóveis de forma indireta a um custo mais baixo e a gente garantir um aluguel por muito tempo, visto que os contratos de aluguéis desses fundos imobiliários são muito longos. Então, uma forma de eu receber proventos sem imposto de renda, uma vez que os proventos são livres de imposto de renda. E aqui vocês podem ver que os proventos foram aumentando. No mês 4 a gente recebeu R$ 1, agora a gente recebeu R$ 7 no mês 11 e agora a gente já vai receber R$ 9 esse mês. No próximo mês, provavelmente a gente vai receber R$ 11, que eu fiz a compra de mais 2 cotas. Com fundo imobiliário, sem muito segredo. Então aqui acaba sendo o nosso fluxo mensal de caixa, né? Onde a gente recebe proventos todos os meses. E se você estiver gostando desse vídeo, estiver te acrescentando alguma coisa, se inscreva no canal, porque isso me ajuda a saber que você está gostando e que eu levo valor para você. Outro ponto importante que a gente viu também é justamente o Tesouro IPCA+. O que acontece? O governo oferece para a gente comprar o título a uma determinada taxa. Só que, depois de um momento, os juros aumentam e o governo fala assim, olha, agora eu não pago mais esse tanto, que na época era mais ou menos 6 e agora já está pagando 7, mais o IPCA. Então o governo aumenta os juros e, por consequência, ele precisa diminuir o valor do título. Então, por isso que o nosso título ele diminui de preço. Mas não significa que eu vou ter perda de dinheiro nesse momento, ao longo desse período. Significa apenas que se eu carregar até o final, eu não tenho nenhum prejuízo. Se eu quiser vender naquele momento, aí sim eu perco dinheiro. Assim como o contrário também aconteceria. Se os juros diminuíssem, eu teria uma valorização do meu título, porque precisa ter sempre essa compensação. Tá bom, pessoal? Então, outro ponto que não me preocupa. Então vocês percebem que ao longo dos meses os juros foram aumentando, ou seja, o quanto a gente era remunerado ia aumentando e eu fui cada vez comprando um pouquinho mais. Claro que valores pequenos, né? Justamente porque a gente não tem muita verba nesse quadro mensal. A ideia é justamente fazer com valores pequenos. Outro ponto de atenção, pessoal, é que mesmo com os juros aumentando, percebam que eu não comprei Tesouro Selic, porque a ideia era cada vez ter mais oportunidade de comprar mais fundos imobiliários e também comprar mais Tesouro IPCA, porque a condição que nos estava sendo apresentada estava muito interessante. Então eu falei, poxa, eu não vou colocar agora em Tesouro Selic, eu deixo para comprar Tesouro Selic, é um dinheiro mais líquido, quando as outras opções estiverem mais caras. Essa é a visão que eu tenho. E claro que a minha reserva de emergência da Tiffany não fica aqui nesse quadro. Por isso também que eu sigo essa estratégia. Se não tivesse essa reserva de emergência, provavelmente eu colocaria mais Tesouro Selic. Isso é muito importante. E por fim, eu queria comentar que vocês percebem que a cada mês pouca coisa mudou. O que a gente foi vendo é apenas a dinâmica dos juros, o que ia acontecendo, onde tinha mais oportunidade, a gente jogava para um lado, jogava para o outro, mas é um processo muito monótono. Eu até entendo que a cada mês esse quadro fica até chato de assistir, porque não muda muita coisa. Mas eu quero mostrar que justamente é assim na vida real.
Quando a gente vê a imagem de que a pessoa está investindo, fazendo day trade de forma consistente, ganha muito dinheiro na frente da praia, com a BMW alugada, isso não é a verdade que acontece. Na verdade é isso, cada mês construindo um pouquinho, melhorando o patrimônio, estudando um pouquinho mais e cada vez tendo resultados mais constantes. Essa é a realidade de 99% das pessoas que investem. E realmente fica um processo até chato e lento. Então, eu vou tentar trazer nos próximos vídeos um pouco mais de dinamismo e tudo mais, mas saibam que é assim realmente que o processo vai ser construído. Outro ponto importante, aqui nesse quadro eu foco muito mais em outros investimentos complementares aos investimentos com consórcio. Mas se você quiser entender mais sobre os investimentos nos consórcios, eu tenho os outros vídeos aqui no canal, que eu oriento que você assista, se quiser uma forma simples e rentável de construir patrimônio. E também no Instagram, Nicolas do Consórcio, eu todo dia respondo dúvidas sobre investimentos com consórcios. E por fim, pessoal, eu esqueci de mencionar uma questão. O fundo BCFF11, ele foi incorporado por outro fundo. Por isso que o preço já está congelado há bastante tempo e no mês 11 a gente não recebeu dividendos. Agora, no mês de dezembro de 2024, a gente vai ter a atualização e a gente passará a negociar com outro código. Então, provavelmente no Caminhada Milionária de janeiro, a gente já vai ter atualizações sobre essa questão. Agora você vai poder acompanhar os investimentos que eu fiz esse mês, que basicamente foi a compra de alguns fundos imobiliários, XPML11, KNRI, e também paguei o boleto da Previdência. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.